Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai começar aqui a nossa aula de número 6. Hoje a gente vai tratar sobre as ações de família, tá? E antes de mais nada, aí, a gente vai iniciar com a correção dos exercícios que eu havia passado para vocês. Enquanto isso, a gente vai aguardando o pessoal chegar, né? Ainda temos só 7 pessoas aí presentes. Então vamos começar com a correção. E aí não tem prejuízo do conteúdo para eles perderem, né? Se bem que tinha que estar aqui no horário, né? Bom, vamos lá então. Lembrando que não deve estar na ordem, né, do que vocês responderam lá no AVA, porque o sistema vai trocando a, a ordem e até das alternativas também. Mas depois eu disponibilizo esse arquivo para vocês estudarem, tá, das questões. Então vamos lá. Depois de 6 meses de turbação da posse praticada por um grupo de pessoas de uma fazenda, foi proposta a ação de manutenção de posse com pedido liminar para compelir o grupo a cessar o ilícito. Porém, antes de o juiz apreciar o pedido liminar, tal grupo efetivamente invadiu o local, ocupando as terras, né? Então, aqui é um caso de que era turbação, depois acabou virando esbulho, né? Então, nessa hipótese, é correto afirmar que, e a alternativa certa aqui é a C, de que o juiz deverá receber a ação de manutenção como reintegração de posse e analisar o pedido liminar. Em caso de deferimento, né, que ele aceitar o pedido, será expedido mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Então a questão era isso, né, que ele pode receber a ação e analisar o pedido de acordo com o que ele achar que mais se adequa ao caso. Não necessariamente tem que ser exatamente o que foi pedido na inicial, por conta, né, neste caso aqui, da própria possibilidade de mudança da, da, da turbação para o esbulho, né? Então não tem como fixar algo muito certinho, muito correto para a questão da inicial das possessórias, tá? Então a C está correta. A número 2. Se alguém tiver dúvida, vai interrompendo e perguntando. Fernando, tendo sofrido turbação na posse de imóvel de sua propriedade, propôs a ação de manutenção de posse, em cujo polo passivo figura um grande número de pessoas. E a correta é a A. O juiz, nesse cenário, é possível o quê, né? A correta. O juiz conheça do pedido como reintegração de posse, caso entenda que já ocorreu o esbulho e não a turbação da posse. Bem próximo da questão anterior, né? Então, fala aqui do grande número de pessoas, acho que é só para confundir, mas não tem relação com a resposta neste caso, que é também a questão do princípio aqui, da possibilidade da fungibilidade, né, desses processos de ações possessórias. A 3. Dionísio ajuizou ação possessória em desfavor de Paulo, sob o fundamento de que, durante os últimos 6 meses, o demandado estaria lhe prejudicando a entrada em seu próprio terreno. É bem próximo do exemplo que eu dei na sala, na aula. Visto que Paulo havia descarregado um caminhão de areia no portão da entrada da propriedade de Dionísio. Ao redigir a exordial, o advogado do autor narrou dos fatos a ocorrência de esbulho, o que justificaria o ajuizamento da ação como se fosse reintegração de posse. Deixa eu aceitar o pessoal que está entrando aqui. Julgue o item subsecutivo no que se refere a procedimentos especiais, contestação, reconvenção e petição inicial. Aí tem uma afirmação aqui, né? O único meio processual cabível para que Paulo é o que invadiu o terreno, pudesse expor suas pretensões na demanda possessória seria a reconvenção, na qual ele poderia pleitear a possessão possessória, a proteção possessória e a indenização por prejuízo. Esse caso aqui é bem letra de lei também. Tem um artigo lá no tópico das ações possessórias que fala justamente que o réu ele pode deduzir pedidos na própria contestação, não precisa apresentar reconvenção. E ele pode, inclusive, pleitear aqui
a proteção possessória dele, se ele entender que está correto, e a indenização pelos prejuízos, tá? Então, está errada a afirmação. Com base no excerto anterior, que é o mesmo que a gente leu, responda. Se Dionísio, que é o autor, não fosse o proprietário do bem imóvel, objeto da ação possessória, mas tão somente inquilino, ele teria, né, a legitimidade para promover a referida demanda. Está correto, né? Como é uma ação possessória, o que vai ser tutelado é a posse, né? Não precisa ser necessariamente proprietário e possuidor. Basta que ele tenha a posse. O inquilino, enquanto estiver na vigência do contrato de aluguel, ele vai ter a posse do imóvel. Então, se acontecer alguma coisa, ele pode, normalmente, ajuizar uma ação como essa. Número 5. Mais gente entrando. Deixa eu aceitar aqui. Então, vamos. Número 5. No que tange às ações possessórias, é correto afirmar. E acerta aqui aí. Que a propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. É o que a gente vem falando nos primeiros exercícios. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação por edital, aliás, citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do MP e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência, a Defensoria Pública. Correta também, né? Tem lá nos artigos do Código, basicamente tudo isso que está aqui. Então, está correto, né? Questão da fungibilidade, quando tem grande número de pessoas, né, que é feita a citação daqueles que estiverem no local, de forma pessoal, e depois por edital dos demais. E a participação do MP e da Defensoria, que também está lá no código explicando, né? Que a gente já trabalhou. Segundo o disposto no Código de Processo Civil relativamente às ações possessórias, e aí tem as afirmações, né? Vamos ver quais estão corretas. É apenas a 1, 2 e 3. Então, vamos lá. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue proteção legal correspondente àquelas cujos pressupostos estejam provados, que a gente vem falando bastante já. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de condenação em perdas e danos e indenização dos frutos. Também, perfeitamente possível. A 3. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Também, permitido, né? Normal, tem o artigo lá do código falando. E a errada, vamos ver o porquê, né? Na pendência de ação dominial, é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação possessória, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. E aqui, na verdade, o erro está aqui, né? É o inverso. Na pendência de ação possessória, é vedado o ajuizamento de ação dominial, tá? Então, por isso que está errado. E aqui eu peguei, como não tinha achado muito exercício desse tema, eu peguei o próprio exemplo que eu dei na aula e adaptei. A 7. João tem um sítio vizinho ao de André. As propriedades eram separadas por uma cerca, que após determinado tempo apodreceu e caiu. Não sendo mais possível visualizar os limites de cada um dos sítios, João, então, ajuiza a ação de demarcação de terras para aviventar a antiga linha divisória. Neste caso, é correto afirmar que... Correto aqui a D. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Também letra de lei, tá? Eu procurei trazer questões desse tipo porque
Eu sei que como é um tema que vocês estão tendo dificuldades, então, assim, por ser procedimentos especiais, por vocês precisarem ter conhecimentos prévios aí, então eu peguei algo mais próximo do que está no código para tentar facilitar e familiarizar vocês também com a legislação do código. A 8. Analise a afirmação a seguir e responda. É lícita a acumulação dessas ações, no caso de demarcação, né, que está falando aqui, demarcação, e a, a de divisão, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os condôminos. Também é artigo de lei lá do CPC, está correto, né? Quando tiver acumulação de uma ação de demarcação com uma ação de divisão, é possível normalmente, só que você primeiro precisa demarcar o imóvel para depois fazer a divisão, para não correr o risco de dividir errado o imóvel e depois ter que ter problemas, voltar tudo, enfim, evitar problema. Então, por isso, demarca-se primeiro para depois dividir. A 9. Também é com base no exemplo que eu dei. Paula, Ana e Maria, acrescentei a Maria aqui, são irmãs e receberam de herança um sítio que permaneceu indiviso entre elas, ou seja, em condomínio. Como Paula tem intenção de se casar e construir sua residência no referido imóvel, e tendo procurado Ana e Maria para dividirem amigavelmente a propriedade, mas sem sucesso, entrou com ação de divisão em face das irmãs para fixar os limites e extremar o seu quinhão. Com base no exposto, é incorreto afirmar que. E a alternativa que não está correta é a D, né? Julgada procedente a ação, o juiz determinará a divisão do imóvel entre os condôminos de forma que, o erro está aqui, né? Em nenhuma hipótese a divisão poderá ser parcial para que Ana e Maria permaneçam em condomínio. Então isso está errado. A divisão ela pode ser total ou parcial. Então poderia somente separar o sítio de Paula, né? O quinhão da Paula. E se Ana e Maria quisessem, elas poderiam permanecer em condomínio as duas, só as duas, né? Iam separar da Paula. Então aqui está errado por conta disso. E a 10, pessoal, a 10 aqui eu acabei anotando, tá? O Matutino até, uma pessoa me perguntou uma coisa e eu realmente pensei e vi que poderia dar dupla resposta aqui. Julgue o item a seguir sobre a ação de demarcação. Na petição inicial, instruída com os títulos de posse, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar, e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. A questão está aqui, ó. Eu troquei, peguei também o artigo de lei e troquei, né? Se fosse ver, analisando a letra fria da lei, a questão estaria correta, sim, mas não precisaria anular. Então, a resposta seria que a afirmação está errada, porque aqui são títulos de propriedade, de domínio, tá? Só que, eu até comentei em aula, apesar de não ser o objeto principal desse tipo de ação, mas é reconhecido e tem casos de ações desse tipo para demarcar a posse, tá? Demarcar a posse. Então, pode ser que a pessoa tenha um título de posse, tá? Algum contrato, alguma coisa que só transmita a posse. Até acho que foi o Rodolfo que comentou isso, que existem casos, até na região aqui, né? Acho que tem bastante, de pessoas que compram imóveis e a propriedade fica sem dividir e eles só ficam com a posse até que seja regularizado. Então, às vezes, se precisa saber onde que começa a posse de um e termina a posse de outro, pode ser ajuizada uma ação como essa. Então, foi por isso que eu acabei anulando aqui, tá? Essa questão. Por isso que eu acabei anulando, tá? De forma assim, se você analisar friamente a lei, ela poderia manter. Mas então, como eu até comentei em aula sobre a possibilidade, então eu acabei anulando. Vou considerar correto para todo mundo. Alguma dúvida das questões?
ou não? Ah, o Lucas está me perguntando. Pode perguntar pelo microfone, Lucas. Às vezes eu não vejo o WhatsApp aqui. Ele está perguntando para repetir a resposta das 5. Está pedindo, né? Vamos voltar aqui. A 5, né? No que tange às ações possessórias, é correto afirmar. E a alternativa certa é a E, que diz que a propositura de uma ação possessória em vez de outra, tá? Por exemplo, é o que a gente vinha falando nas primeiras questões. Se eu propor uma reintegração e na verdade for uma manutenção ou vice-versa, a depender do caso, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquelas cujos pressupostos estejam provados. Então você também tem que tomar cuidado, né? Não vai propor qualquer coisa e não conseguir provar a situação, que aí também erro grotesco não passa. Mas se for algo que tenha dificuldade de identificar qual tipo de lesão à posse, né? Se for turbação, se for o esbulho, então pode haver essa possibilidade de substituição. Ou então a mudança, né, no curso do processo. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo um grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais. Também tem na legislação, lá no CPC, falando sobre isso. E também vai ser determinado a intimação do MP, se envolver também pessoas com hipossuficiência econômica, a Defensoria Pública participa também. Tá? Então, tudo tem lá no CPC, nos artigos que a gente trabalhou na aula passada, não, né? Nas passadas. Mais alguma dúvida, alguma questão sobre os exercícios, pessoal? Senão a gente vai para o conteúdo da aula de hoje. Não sei se eu vou aguentar falar tanto que nem nas outras vezes. O conteúdo também não é muito grande. É que já passaram aqui 21 minutos. Bom, então vamos lá para o conteúdo da aula mesmo. Vocês devem estar vendo aqui já. Bom, como eu disse, a gente vai falar hoje sobre as ações de família. Ações de família. Oi, José. Professor, o senhor vai enviar para o AVA esse corrigido, essas questões corrigidas? Eu vou mandar no WhatsApp de vocês, porque a gente ainda Ah, está tá, no tentando resolver WhatsApp. a questão da disciplina de vocês no AVA. Para mim já está aparecendo. Só que o Não, grande problema é pode ser colocar no os textos. WhatsApp. É que eu Vou mandar. errei. Tá? Eu não pude, não deu para eu corrigir aqui com vocês. Não, sem Envie lá que problemas. eu corrijo. Tá, obrigada. Por nada. O que eu até falei para a Josefa antes, que ela veio me perguntar no privado a respeito das questões, é que assim que eu corrigir as provas também, eu vou encaminhar para vocês já a pontuação. Se até lá não tiver liberado o sistema, eu encaminho a nota da prova e também a pontuação que vocês atingiram das questões, tá? Porque como vocês não têm o acesso à disciplina, então vai ficar mais difícil. Mas eu mando para cada um o e-mail com a correção da prova e também as notas de atividades, tá? Aí vocês já calculem a quantidade que vão precisar para o próximo bimestre, né, de nota. Thaís, quer falar alguma coisa? Ou só ativou por engano? Bom, eu vou ativar o mudo aqui de todo mundo. Se alguém quiser falar, pode voltar, ligar o microfone e me chama. Só levantar a mãozinha eu não vejo, tá? Porque eu fico com a tela do Word aberta, então eu não vejo vocês com a mão levantada aí. Vamos dar sequência então aqui. Pessoal, então continuando, né? A gente vai falar sobre as ações de família. Novamente lembrando vocês que eu estou pulando o inventário por enquanto, tá? Assim que a gente voltar depois da prova, depois na semana depois da prova, a gente tem aula, tá?
é a única turma que eu vou ter aula, porque terça e quarta, depois do feriado, vai ser palestra, e, e aí na sexta-feira vai ter aula. Dia 15 é feriado também, e sexta-feira tem aula normal. Então a gente volta, é bom que dá para adiantar o conteúdo. Então depois que passar essa semana de feriado, tudo a gente volta os estudos, e aí eu preparo um dia com calma para trabalhar em inventário, que ele é bem mais extenso o conteúdo. A gente vai precisar de umas 2 aulas. Tá? Então vamos pegar ações de família, que é mais tranquilo. Vamos lá. Eu acho que esse tema até vocês vão ter bem facilidade por conta que é algo bem comum do cotidiano, né? Eu acho que vários de vocês aí já tiveram contato, ou na família, ou se alguém já faz estágio, já pode ter tido contato com questões relacionadas à família, e, ou até mesmo de ter ouvido falar, né? Enfim, na mídia, ou ter estudado alguma coisa sobre. Mas então eu acho que isso vai facilitar um pouco para vocês entenderem. É que alguns procedimentos que a gente vem comentando são menos comuns, né? Então não é algo que você escute todo dia na rua o seu vizinho falando sobre, né? Agora, um divórcio, uma união estável, isso é coisa do cotidiano de todo mundo, né? Então a gente acaba tendo um pouco mais de contato. A primeira coisa que é interessante a gente discutir um pouco é sobre o conceito, né, ou pelo menos algumas noções de entidade familiar, né? O que que é a entidade familiar? O que que é família, tá? Para fins jurídicos, que a gente fala no nosso ordenamento jurídico, né? Atualmente. Para isso, a gente tem que abrir lá o artigo 226 da Constituição Federal, e isso já revela, assim, a essencialidade aí dessa questão de entidade familiar, da família, para o nosso direito, né? E vai dizer o seguinte, que a família é a base de toda a sociedade e tem especial proteção do Estado. Tá? Então vejam como o Constituinte, né, ele já previu aí, naquela época, essa importância tamanha da família, né? Já que realmente é a partir da família, de vários grupos que se formam, né, a sociedade que a gente tem, que a gente vive. Então, é por isso que se tem esse cuidado ao tratar de questões de família, e é por isso, inclusive, que, se esse cachorro permitir, não sei se vocês estão escutando o latindo aqui, eu tô com o fone quebrado, então, enfim, mas acho que não deve atrapalhar tanto. Então é por isso que se tem essa especial proteção e, inclusive, por conta disso, que há a previsão de um procedimento especial, né? É, nada mais justo do que ter um procedimento diferenciado para tratar de questões mais delicadas, como o que a gente vai ver aqui, os diversos tipos de ação de família, tá? Então, o que seria, né, a família, a entidade familiar para nós do direito hoje, né? O que a gente tem que considerar? A gente tem que perder um pouco aquela ideia de família, aquele conceito tradicional de homem e mulher, e abrir um pouco a mente para as novas configurações de família, que novas, eu digo assim, né? Novas de reconhecimento, né? Porque sempre existiram. E então a gente tem que há um reconhecimento como entidade familiar da união estável, tá? Não precisa ser necessariamente um casamento, no civil, no cartório, lá tudo certinho. Pode ser união estável e também de núcleos parentais, né? Ou seja, uma pessoa só com, sei lá, um filho, outra pessoa, outra pessoa da família que constitua ali em si, que tenham o ânimos, né, de formar uma família mesmo, né, de viver juntos, de formar uma família. Então não há essa restrição para nós do direito. É claro que tem implicações, a questão de ser ou não casamento, a questão da união estável, tem implicações, mas isso não, não necessariamente vai nos restringir aqui nas questões de ações de família, tá? Vocês vão ver. Com a DPF, com o julgamento da DPF 132, lá do Rio de Janeiro, houve o reconhecimento pelo STF também da união estável entre casais homoafetivos, tá? E relativamente recente, não há previsão legal para o casamento, tá? Não há. Só que
há decisões de conversão de união estável para o casamento, e agora já é, assim, bem amplo a questão da aceitação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, por mais que não tenha a lei especificamente falando, se a pessoa quiser, judicialmente, ela consegue, eu acho que tranquilamente ali, né? Tem já assim, uma série de decisões aí favoráveis. E também, a importância dessa ADPF foi justamente no seguinte: declarar que inexiste qualquer hierarquia entre as formas de constituição de família, para fins de proteção estatal, tá? Se todas essas famílias formam aí o núcleo da sociedade, não haveria por que haver distinção legal, jurídica, para fins de proteção do Estado em relação a essas famílias. Partindo então para a questão das ações de família em si, né? Já que a gente já teve uma noção de, assim, bem superficial, mas já pelo menos para vocês identificarem o que é considerado família, o que pode ser objeto aqui de proteção do direito, a gente vai para a tipificação, né? Quais são as ações de família que existem no nosso ordenamento jurídico hoje? Eu queria que vocês abrissem o código lá no 693 do CPC, que ele vai ter o rol das ações de família, tá? Não se esgota aqui, tá? Ele vai trazer o rol do CPC, mas tem outras legislações que a gente vai falar já já, que também trazem processos relacionados. Então, o 693, ele vai trazer aqui cinco, né? Cinco ações que vão se reger pelo procedimento do CPC. São elas, né? Primeiro, as ações de divórcio. Eu acho que vocês já sabem o que é, né? O divórcio é o que põe uma das formas de pôr fim ao casamento. Então, pode ser por via judicial. Ação de separação. E aqui está um ponto que eu quero fazer um parênteses, porque a separação, até pouco tempo atrás, não sei se foi 2006 ou 2005, que passou-se a reconhecer a possibilidade do divórcio direto. O que é, né? Como que funcionava antes? Para a pessoa pôr fim ao casamento, ela precisava primeiro ah, ajuizar uma ação de separação, passar um período de um ano, se não me engano era um ano, da separação de fato ali de corpos, né? Você sai da mesma casa, extingue-se as obrigações matrimoniais. Então, procede-se com essa separação ali das pessoas mesmo, casadas, separou. Só que elas ainda continuavam casadas, tá? Só estavam separadas. E passado um ano, aí ela poderia pedir a conversão da separação em divórcio, tá? Só que nesse meio tempo, a pessoa não poderia casar novamente, porque ela ainda estava casada. Então tinha que aguardar um ano ou então, salvo engano, 2 anos de separação de fato, né? Que é quando você não necessariamente teve uma separação judicial, não ajuizou nenhum processo, mas de fato, né? Na realidade, você não mora mais junto com a pessoa já por 2 anos. Então, essa separação de fato por 2 anos, você já poderia pedir um divórcio depois disso. Por que, né? Que foi criado, né? Por que existia, na verdade, essa figura da separação? E existe ainda por conta desse foco na proteção da família mesmo. Buscava-se aí com que as pessoas refletissem nesse período de prova, né, vamos dizer assim, nesse 1 ano ou 2 anos, que elas refletissem se realmente era a vontade delas o divórcio, né? Então, buscava-se, essa era a intenção desse procedimento, o que depois, por conta, né, das mudanças sociais e já não tinha mais lugar, né, na nossa sociedade, essa figura da separação, esse processo muito devagar, né, muito trabalhoso para você conseguir se divorciar, né? Então, passou-se aí, salvo engano, foi em 2006, por meio de uma emenda constitucional que passou-se a reconhecer o divórcio direto. Então, você não quer mais ficar com a pessoa, você não tem mais vontade de permanecer casado, pode ou ir no cartório já pedir de forma extrajudicial, se não tiver menor, bens, essas coisas, depende muito do caso, vocês vão estudar certo,
mas pode pedir via judicial o divórcio direto, que é amplamente reconhecido já em lei, inclusive, né? Então, não tem nenhum empecilho para isso. Há divergências se a separação ainda existe ou não no ordenamento jurídico. Existia, assim, de fato, existe, né? Só que praticamente, pessoal, não é mais aplicável, né? E só que também não foi revogada, tá? O artigo que previa isso na Constituição, salvo engano, foi. Na Constituição foi. Olha, eu falei besteira, foi 2010, tá? A emenda constitucional. 2010. O parágrafo 6º da Constituição falava assim: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. E aí poderia pedir o divórcio. Essa emenda de 2010, tá, é super recente, então 10 anos aí só, diz o seguinte, né? Um novo parágrafo 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, na Constituição não tem mais a figura da separação. Só que no Código Civil tem. Então, alguns falam que é possível, outros falam que não, mas, enfim, né? Só para vocês saberem que existe. E um dos argumentos favoráveis é de que, inclusive, o CPC, que foi de 2015, ele previu aqui a ação de separação como um procedimento especial. Então, ao que tudo indica, realmente é possível, se você quiser. Mas é praticamente inviável, porque é muito mais fácil o divórcio direto. Ah, então, outra ação de família é a de reconhecimento e extinção da união estável. Tá? Então, quando a pessoa não é casada, lá no cartório, tudo certinho, pode ser que ela tenha uma união estável. Tem os requisitos que vocês vão também estudar, mas basicamente tem que ter uma convivência ali com uma vontade de ter uma família, com ânimos, né, de manter uma família, e tem que ser reconhecido socialmente, as pessoas têm que realmente reconhecer essas pessoas enquanto um casal. E você pode pleitear judicialmente, você pode fazer de duas formas, né? Pode ter um contrato particular, um instrumento particular um contrato mesmo que formalize uma união estável, pode ser também por escritura pública, mas é bem comum nas pessoas mais humildes, que não têm tanto conhecimento assim legal, permanecerem de fato numa união estável e depois, quando realmente vai ter uma separação, algo do tipo, pedir o reconhecimento e a extinção da união estável, tá? Não precisa ser necessariamente junto, né? Você só pode pedir o reconhecimento ou então só a extinção, via judicial. Ação de guarda e de visitação. Então, quando as pessoas não têm algum filho ou filha menor que dependa de, da guarda de um dos cônjuges ou de uma das pessoas do casal, e esse casal se separou, precisa fixar para quem fica a guarda e também como que se dá, né, a questão das visitas. Então, também é objeto de ação que geralmente você já acaba vindo direto na ação de divórcio, aquele divórcio cumulado com alimentos, guarda e visitação. Então já faz um pacote completo já e resolve tudo, né? Mais fácil. Mas se for o caso, pode existir um processo somente de guarda e visitas. As ações de filiação também. Então, investigação de paternidade, de maternidade também, apesar de ser mais rara, mas pode ser o caso, pode existir também. Tudo que envolver filiação entra no procedimento especial aqui do CPC, das ações de família. Deixa eu falar onde que tá, né? Mas começa aqui do 693. As ações de família e vão até 699, é bem pouquinho no CPC. Ainda é importante que vocês tenham aí a atenção, porque não é somente essas ações do CPC que se enquadram, né, num procedimento especial para as ações de família. Elas estão incluídas no procedimento do CPC, mas existem outras legislações, como, por exemplo, as ações de alimentos e outras de interesse da criança e do adolescente, por exemplo, os procedimentos previstos lá no ECA, que também demandam ali um procedimento especial específico para cada caso.
Então, aqui a gente vai trabalhar os principais, mas pode ser que existam outros também, que em outras legislações, mas o principal, que é o mais importante, a gente está trabalhando, que são essas do CPC, né, que é o mesmo tipo de procedimento todas, e também a questão dos alimentos, a gente vai trabalhar. Ainda nesses procedimentos de legislações esparsas, né, extravagantes, observa-se tudo que couber, né, de forma subsidiária, ou seja, aplica-se a legislação específica, né? É o princípio da especialidade ou especificidade. Enfim, a lei mais específica tem maior prevalência sobre a lei geral. Então, aplica-se a lei específica, só que se tiver alguma omissão ou algo que seja cabível ao CPC, aplica-se também como complemento. Pessoal, um dos grandes diferenciais aqui das ações de família do CPC, enfim, é a possibilidade, o grande enfoque na mediação e na conciliação. O que é a mediação e conciliação, né? Vocês já devem ter ouvido falar, mas a gente precisa estabelecer aqui algumas diferenciações entre elas. Na prática, para falar a verdade, não tem muita diferença na questão de você atuar profissionalmente enquanto advogado. Você pede assim na petição, designe-se pede a designação de audiência de mediação ou conciliação, tá? O juiz também no despacho já vai muitas vezes colocar como juntas, né, mediação e conciliação, porque existem casos que só vão ser diferenciados pelo mediador ou conciliador na hora da realização. Então, não, para fins práticos aqui, não vai haver, para a gente, enquanto advogado, uma diferença enquanto atuação ali, na nossa atuação na advocacia, assim. Você não vai ter que colocar exatamente qual o tipo de audiência na sua petição. Coloca as duas, não tem problema. Então, o que são, né, essas figuras? Elas foram criadas como forma de estímulo, né, para as pessoas criarem a própria solução para o conflito. Já imaginem que a gente tem a figura do Estado juiz, né, que é a questão da jurisdição estatal e tudo mais. Só que, por vezes, e principalmente nas relações de família, é muito melhor e muito mais eficaz que a solução, que a resolução do conflito seja criada pelas próprias partes, tá? Não seja algo imposto pelo juiz que por vezes vai deixar as duas partes descontentes. Então, é melhor que a solução seja de forma amigável ali entre as partes. É claro que nem sempre é possível. O artigo 165, parágrafo 3º do CPC, ele vai definir a questão do que é um mediador e, consequentemente, a mediação. O mediador ele atua preferencialmente em situações em que as partes possuem um vínculo anterior, ou seja, nas ações de família, a maioria é mediação na prática, né? Porque as partes todas devem ter um vínculo anterior, né? O casal ele tem vínculo, os pais e os filhos, enfim. Então, vocês vão ver o porquê dessa diferença. Há um vínculo anterior. Então, se as partes já se conheciam, já tinham alguma relação antes do processo, é uma mediação. E aqui, ele vai dar um auxílio para que as pessoas restabeleçam a comunicação. Além disso, ele não vai sugerir um acordo, ele não vai sugerir uma solução, uma alternativa. Ele só vai tentar promover o diálogo. E aí vai tentar fazer com que as pessoas cheguem por si só em uma solução, tá? Por elas já terem esse contato prévio. Então isso é possível. E já a conciliação, ela ocorre quando não houver o vínculo entre as partes. Então é preciso que o conciliador, além de tentar estabelecer uma relação ali entre as partes, que ele também apresente algumas soluções possíveis para o litígio, já que as partes não se conhecem, né? Imaginem você contra uma empresa, né? Alguma relação de consumo, por exemplo, você não tem contato, né, com a empresa, não tem uma relação anterior. Então é preciso uma conciliação e por vezes é possível que o conciliador sugira algo, né, alguma solução. Não é imposto, tá? Não é nada imposto às partes,
Então, o conciliador, ele não vai definir uma solução, ele vai sugerir. Se as partes concordarem, vai para a homologação do juiz. Se não, segue o rito normal do processo. Importante destacar também que a mediação e conciliação, elas tentam afastar ao máximo o processo da questão formal do judiciário. Exemplo clássico, né, de uma diferença de uma audiência de conciliação e mediação é a mesa. Na audiência de instrução, julgamento normal lá do fórum, você tem uma mesa geralmente retangular, né, com outra na ponta, é o juiz ao centro, coitado do escrivão do lado, que só copia, né, e o juiz no meio, de frente com as partes, cada uma do seu lado, em lados opostos, né, e, enfim, as testemunhas vão ali depor normal, mas as partes em lados opostos, né, e o juiz ao centro. Então tem essa ideia de hierarquia e também de partes que são opostas no processo. Já na conciliação e na mediação, até onde eu conheço, né, nos locais onde eu cheguei a atuar, a mesa é redonda. Então você não tem uma hierarquia ali de juiz no centro, as partes em lados opostos, todo mundo está no mesmo plano, no mesmo nível. Então tenta fazer até nesses coisas que parecem detalhes, né, fazer com que seja promovido, né, um diálogo e, enfim, tentativa de um acordo. Bom, vamos passar então para o procedimento desses casos. Vamos passar aqui para o procedimento. Pessoal, o procedimento, ele não tem exatamente tantas diferenças como nesses outros processos que a gente andou vendo, tá? Tem alguns detalhes, tem, de diferença, mas não é um absurdo, então eu acho que é mais fácil vocês aprenderem isso daqui. Vamos devagar, então, para não ficar tão difícil, mas algumas possibilidades a gente tem de início aqui. Nas ações de família, existe a possibilidade de que as partes peçam uma conciliação ou mediação extrajudicial, tá? Pode pedir ou pode não pedir, tá? Conciliação e mediação vai ter de qualquer forma, a não ser que ambas as partes queiram desistir da audiência. Mas nas ações de família, por conta de realmente ter um certo sucesso, assim, essa mediação e conciliação, geralmente tem acordo, a depender do caso, então as partes costumam aderir à ideia de conciliação e mediação, tá? Diferente de casos de, por exemplo, você contra uma empresa grande, um banco, que você sabe que não vai ter proposta de acordo. Então aí a gente pede realmente o cancelamento. Mas voltando aqui, quando houver conciliação ou mediação extrajudicial, a gente tem que observar o seguinte, né? Primeira coisa, né? Não há requisitos específicos para o ajuizamento das ações de família. Tudo vai depender de qual tipo de ação você vai ajuizar. Se é uma ação de divórcio, é óbvio que você vai ter que anexar a certidão de casamento, vai ter que anexar as outras provas, enfim. Mas não tem como fixar algo específico para cada processo, né? Então, pode ser que as partes queiram encontrar uma solução conciliatória. E o CPC, no 694, parágrafo único, ele já vai prever a possibilidade de suspensão do processo para que a família busque o atendimento de mediação. Tá? Vejam o enfoque que dá aqui, Jana. Ele vai dizer o seguinte: a requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar. Então, as pessoas podem buscar auxílio de psicólogos, psiquiatras, enfim, assistente social, o que for. E uma mediação e conciliação também. Tá? E esses profissionais podem participar também desse tipo de procedimento de mediação e conciliação. E, enquanto isso, se o processo já foi ajuizado, o juiz pode suspender por prazo que não tem prazo, tá? Enquanto as partes pensarem lá e tentarem resolver o conflito. Então, vejam que já tem uma diferença aqui. Se isso fosse num procedimento comum, normal, tá, de outros casos, vocês já veriam uma resistência muito maior do juiz em suspender o processo, tá?
Pode até suspender? Pode. Se as partes pedirem, ambas concordarem, pode suspender. Mas vai chegar uma hora ali, ele deve dar uns 30 dias, vai chegar uma hora que ele vai, por impulso oficial do juiz, ele vai tentar promover o andamento sob pena de extinção, né? As partes não podem ficar ali muito tempo com o processo parado. Então, se tem acordo, já peticiona no processo, enfim. Se não tem, já dá andamento, já segue. Agora, nas ações de família, tem essa tolerância um pouco maior, né? Por conta da diferenciação mesmo. Nessa mediação, conciliação extrajudicial, não há necessidade de ir acompanhado de um advogado. Só que, de outro lado aqui, se uma delas estiver acompanhada, o procedimento é suspenso até que todos estejam assistidos, né? Então, para não ter realmente uma desigualdade ali. Você não precisa ir com o advogado, mas se alguma das partes tiver advogado, a outra também tem direito, né, sob pena de nulidade aí. E de outro lado, quando não tiver o pedido de conciliação ou mediação extrajudicial. Aqui o que acontece? Você ajuiza a sua ação, seu processo, manda a petição inicial lá. Deixa eu ver se tem alguém entrando. Ninguém. Ajuiza a inicial, né, protocola tudo certinho. O juiz vai primeiro determinar a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação. Aqui, essa audiência, o que talvez pode gerar confusão, né? Essa audiência de conciliação ou mediação que o juiz determina é a audiência judicial, digamos assim. A extrajudicial é o que as partes pedem. Se as partes não pedirem, tá? O juiz vai determinar a audiência de conciliação e mediação, que é o procedimento normal, tá? Do CPC, que já passou a ser adotado, que é essa audiência de conciliação e mediação no curso do processo. Em todos os casos aí vai ter. Do CPC já tem a previsão, pelo menos do procedimento comum. Então, aqui nesse caso, vai ter também essa audiência. Isso está disposto no 695 caput. A citação e alguns detalhes, né, aqui, que devem ser observados. Ela deve ser feita de forma pessoal, tá? Ou seja, tem que ser na pessoa do réu. Isso está lá no 695, parágrafo 3º. Então, não pode ser por carta com aviso de recebimento, nem nada. Tem que ser por oficial de justiça mesmo, por meio de mandado, né? Mandado de citação. Antecedência mínima de 15 dias da audiência, para a parte ter um tempo ali para se programar, né? O mandado de citação, que é o instrumento ali que o fórum emite, e aí vai para o oficial de justiça. O oficial de justiça que vai cumprir esse mandado, fazer a citação da parte contrária, deve conter, e aqui um detalhe importante, apenas os dados necessários para a realização da audiência, não sendo anexada a cópia da inicial ou senha do processo. Aqui é um detalhe que vocês têm que ter atenção, que é uma das coisas que diferencia também. Num processo comum, normal, se ocorre a citação por mandado, o fórum manda a cópia do processo, da inicial pelo menos, ou uma senha do processo, para a pessoa poder acompanhar. No caso de ação de família, não acontece isso. Por quê? Porque há uma preocupação, né? A pessoa, se o réu ficar sabendo do que está sendo alegado, do que foi escrito na inicial, no processo, por ser uma situação muito delicada, que envolve ali questões de família, pode ser que isso gere alguma animosidade ali e acabe gerando conflitos, né, fora do processo. Então, busca-se aí resguardar mesmo, né, a parte autora nesse sentido. A pessoa vai ter acesso? Vai, só que na audiência ou então depois com o advogado. É para ela não ir para essa audiência de conciliação e mediação já toda armada de argumentos contrários ao que foi pedido na inicial. Então é por isso que existe essa questão aqui. É indispensável, nessa audiência aqui, tá? É indispensável a presença do advogado ou defensor público. Então tem que ter, nessa audiência que é determinada pelo juiz. Tem que ter advogado ou defensor público. Se não tiver também, enfim, pode ser suspenso, determinar que a parte leve ali o advogado, enfim.
A audiência ela também pode se dividir em tantas sessões quantas forem necessárias. Aqui é outra diferença também do procedimento comum, né, que não é de família. Geralmente a audiência é uma só, até nas de família também. Mas nas de famílias existe a previsão de que a audiência de mediação ela possa ser dividida. Então, conversou, discutiu, é, chegou a um acordo ali numa parte, mas ainda já deu o horário da outra audiência, o conciliador tem outros compromissos e não terminou o acordo. Pode suspender e marcar outro dia para que seja terminado. Não tem problema. O MP ele vai atuar nesse tipo de processo somente quando houver interesse de incapaz, tá? De incapaz. Tanto o menor quanto a pessoa realmente incapaz, civilmente falando, né? Então, o MP atua nesses casos, sob pena também de nulidade do processo. Se efetivado o acordo, o que vai acontecer? O juiz vai homologar, né? Vai para o MP, dá o parecer, depois de tudo feito, o juiz também analisa, se tiver tudo de acordo, homologa o acordo das partes. Geralmente não tem imposição aí quando há um acordo, a não ser que o MP verifique realmente, olha, as partes estão deixando o menor totalmente sem amparo de alimentos nem nada. Então pede-se que haja a fixação de alimentos. Depende do caso, né? Mas geralmente concorda e homologa o que foi decidido entre as partes. Tem essa prioridade. Tá, aqui a gente falou no caso de acordo, né? E se não tiver acordo, né? No caso de conciliação ou mediação infrutífera, ou seja, que não teve acordo, segue o procedimento comum normal. Então, o réu, no ato da audiência já que não teve acordo, ele já é intimado para apresentar contestação em 15 dias, no prazo geral. Depois disso, passa-se a instrução e o julgamento. Então, o juiz vai abrir a instrução, mandar as partes dizerem quais as provas, aceitar aqui o Agnaldo, dizerem quais as provas pretendem produzir no processo. Aí cada parte vai especificar, olha, juiz, eu quero produzir prova testemunhal, documental também. A outra parte é a mesma coisa. Aí o juiz vai, que se chama sanear o processo, né, definir os pontos que precisam de ser esclarecidos e passar. Pode ter uma audiência, enfim, ouvir testemunhas, as mais variadas possibilidades. E ao final, ele vai decidir, vai dar a sentença, tá? Julgando o processo. Então, aqui é o procedimento comum. Tudo certo? Outro tópico importante também, relativamente recente, é essa tutela especial às crianças, tá? Isso foi uma alteração bem recente na legislação, na verdade, uma criação de uma lei, né? A Lei 13.431, de 2017. Então, tem 3 anos aí. O que acontece, né? Quando o processo ele envolver interesses aí de crianças, ou precisar ouvir a criança como testemunha ou como parte, em casos que envolvam abuso, tá? Abuso, enfim, psicológico, físico, né, sexual, o que for, qualquer tipo de abuso, ou então alienação parental. O que é alienação parental? É aquele ato de um dos pais, né, encher a cabeça da criança ali, né, ou atuar de forma, como que se fala? Ai, fugiu o termo agora. Mas é atuar, enfim, é atuar sobre a criança ali, dizendo, fazendo com que ela tenha uma certa repúdia em relação ao outro, ao seu pai ou à sua mãe, né, a outra pessoa, ou então com que ela tenha medo, ou então fazendo com que ela não queira mais ter contato, sabe? Então é esse tipo de ação de colocar a criança contra o pai ou a mãe, né, a outra pessoa, que é o chamado de alienação parental. Então, se tiver casos que envolvam isso daqui, são casos muito delicados, porque você precisa, às vezes, colher o depoimento da criança. E se for uma criança já maior, ou então um adolescente, é tranquilo, até se tem uma maior facilidade. Agora, imagine uma criança menor, né, que
que tenha, por exemplo, a consciência de que o que ela falar ali no processo pode acabar levando o seu pai ou a sua mãe, inclusive, até à prisão, né, dependendo do caso. Então, é por isso que tem que ter um cuidado muito grande nesses casos. E o juiz, ele sempre deverá estar acompanhado de um especialista, né? Geralmente um psicólogo, um assistente social, enfim, geralmente um psicólogo. E foi por isso que foi editada essa lei, que é um sistema, cria um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, principalmente nesses casos de depoimento, tá? E criou a figura do depoimento especial, que são os casos aqui de crianças com ou partes do processo, ou então testemunhas que sofreram abuso ou alienação parental. Nesses casos, não é o objeto aqui da aula, só estou trazendo para realmente complementar o assunto, vai ser priorizada a colheita de forma antecipada e de uma única vez. O que é isso, né? O que é a forma antecipada? O momento de colher depoimento, prova testemunhal, enfim, é na fase de instrução probatória do processo, que é aí quando tem uma audiência, você leva a testemunha, pede o depoimento pessoal das partes. Nesse caso, prevê aqui a forma antecipada, ou seja, a pessoa entra com o processo informando que precisa ter o depoimento especial da criança, o juiz já vai marcar desde logo, para evitar que, sei lá, daqui mais para frente a criança possa ser novamente vítima de um abuso. Às vezes precisa para decidir quem vai ficar com a guarda provisória. Todo mundo depende muito, mas vai ter de forma antecipada e de uma única vez, né, que a criança fique constantemente sendo remetida ao fórum para colher o depoimento dela. Além disso, tem uma preocupação muito grande em resguardar o menor de qualquer contato com a pessoa acusada, para que realmente ela não se sinta coagida, não tenha, enfim, vergonha nem nada. Inclusive, não sei se isso ocorre da mesma forma em todos os lugares, mas se o fórum tiver estrutura, é previsto que o menor fique numa sala separada, tá? Somente com assistente social, com psicólogo, profissional especialista, e da outra sala, da sala de audiências, as partes e o juiz ficam lá separados. Aí as perguntas são feitas, o juiz passa para o psicólogo analisa se realmente é pertinente, se vai traduzir ali para a linguagem acessível à criança e, e vai ouvir a resposta, né? Vai ser gravado, transmitido. Não sei se isso ocorre em todos os lugares por conta da estrutura, né? Talvez não ocorra, mas de qualquer forma vai ser resguardado o contato. Então pode ser que, por exemplo, o juiz fique numa sala e o psicólogo e as partes sejam retiradas, enfim, depende do local. Inclusive, eu lembrei agora, estou aqui conversando com um, um promotor do estado de Minas Gerais, lá de Uberlândia, que ele talvez, se tudo der certo, semana que vem, se não der certo semana que vem, numa outra oportunidade, ele vai falar justamente sobre esse tema, tá? Do depoimento especial de crianças, né, nesses casos que a gente está falando. Só que provavelmente ele vai focar mais para a esfera criminal, tá? Mas vai ser bem interessante porque é um tema super novo e, enfim, eu acho que é interessante vocês se atentarem se for realmente ter essa fala dele. Eu vou avisar vocês, a gente vai combinar certinho, mas eu queria que todos participassem. Vamos lá, então. Dos procedimentos do CPC, pessoal, como eu disse, eles são todos bem próximos, então não tem como você falar de um por um, porque o que muda é o nome da ação. A gente já finalizou, que é basicamente isso. Vocês viram que não tem muita diferença com relação à mediação e à conciliação, que tem alguns detalhes, o procedimento de citação. Então, basicamente isso, não tem muito segredo. O que diferencia um pouco são os processos, os procedimentos de legislações esparsas, né? Que é, por exemplo, a ação de alimentos. Ela é uma ação de família, ela tem um procedimento especial, só que em vez de ser regida pelo CPC,
ela tem aqui o procedimento estabelecido pela Lei de Alimentos, pela Lei 5.478 de 68. É uma lei já bem antiga, e é a chamada Lei de Alimentos. Então, ela que vai estabelecer o procedimento dessa ação de alimentos. Então, vamos lá. O CPC exclui essa ação do âmbito do procedimento especial dele, né, para as ações de família, só que vai ser aplicado também de forma subsidiária. É que a lei já é bem completa, ela traz assim um procedimento bem detalhado. Então, poucos casos aqui que você pode aplicar. A competência, né? Primeiro, onde que eu devo entrar com esse processo? Vocês já estudaram em TGP, provavelmente, as questões ligadas à competência. Neste caso, observa-se o foro domicílio do alimentando. Está lá no 53, inciso 2. Lembrem que as ações que envolvam aqui a questão de alimentos, sempre o foro do alimentando. Sempre eu digo, sempre na regra geral, né? Como é competência relativa, pessoal, ela pode ser alterada pela vontade das partes. Então, caso você queira, ou caso você esteja de acordo com outra parte, é possível que haja alteração. No caso, geralmente não ocorre isso, porque a pessoa que é o alimentando, ela vai buscar, obviamente, ajuizar o processo onde ela mora, né, para facilitar. Então, é muito difícil ocorrer assim essas mudanças, mas há a possibilidade. Ocorre assim, né, nesses casos aqui que eu vou falar para vocês. Os casos de revisional, por exemplo, o processo ele pode ser ajuizado no novo domicílio do credor, se houve mudança, né? O que é revisional? Só explicando para quem talvez não saiba. Quando você quer fixar alimentos, você ajuiza uma ação de alimentos. Então, você entra, pede os alimentos, vai correr o processo, vai ter a sentença, ok, fixou os alimentos. Só que isso não é algo absoluto que vai durar ad eterno, né? Que vai durar para sempre. A partir do momento que houver uma mudança na situação ou do alimentando ou do alimentante, pode haver uma revisão, justamente para equilibrar essa relação, né? Então pode ser que a criança passou a precisar, sei lá, fazer um tratamento de saúde muito caro e que não é fornecido pelo SUS, precisa de um amparo maior. E pode ser que o pai, por exemplo, não tenha o mesmo emprego e o mesmo salário de quando fixou alimentos há 10 anos atrás, né? Imagine ali fixar alimentos quando a criança tem 1 ano e essa criança vai receber, sei lá, até os 18. Então, 18 anos aí, né? 17 anos de, de lapso temporal, é muito difícil a situação não mudar, né? Ou para melhor ou para pior. Então, pode ser que haja esses pedidos de revisionais, de revisional. Você vai, chega para o juiz, fala, olha, juiz, a situação mudou, quero mudar o valor da pensão, né, dos alimentos. Isso é um processo à parte também. Nesses casos de revisional, o ideal seria ajuizar no mesmo foro, né, que correu a ação de alimentos, já que tem ali uma relação com aquele processo. Só que pode ocorrer também de ter uma mudança de endereço. E como a gente tem essa competência relativa e a preferência pelo domicílio do alimentando, então há essa possibilidade de mudança, tá? A pessoa, em vez de ajuizar onde o processo antigo correu, vai ajuizar no novo domicílio. É claro que vai juntar cópia do processo, do que teve a decisão, né? Como que o juiz vai saber o que mudar, sendo que a pessoa não leva nem a sentença antiga, né? Então, tem que ter tudo isso. Um caso, por exemplo, prático, né, que não sei se eu falei isso para vocês, acho que foi com o Matutino, que eu tenho, é basicamente isso. Só que é um processo de divórcio cumulado com alimentos, mas se encaixa mais ou menos no exemplo que eu quero dar. A pessoa morava em Salvador, era casada, tal, teve filho, e depois da separação, o casal foi cada um para um canto. O marido foi para o Ceará e a mulher foi para o estado de São Paulo. Esse processo ele foi ajuizado lá em Salvador, e o processo de divórcio com os alimentos.
E a partir do momento que houve, ele ficou parado por um tempo, a partir do momento que houve a mudança de endereço da menor, né, da criança e da mãe que ficou, o que eu tive que fazer? Não fui eu que tinha entrado com o processo, eu peguei o processo depois, eu tive que pedir para o juiz lá de Salvador reconhecer ali a sua incompetência e mandar processo, remeter o processo para o juízo competente, que é lá do interior de São Paulo, onde ela mora hoje. Então, aí aconteceu isso e o processo foi enviado. É justamente um caso como esse, né? O processo estava em andamento e mudou, inclusive. É até o que eu era para falar depois, né? Mas falei antes aqui já o exemplo. É caso de relativização, inclusive, da regra da perpetuatio jurisdicionis, que é aquele princípio de que a jurisdição de quando ocorre a distribuição do processo, geralmente ela é a mesma, ela é fixada e permanece até o final do processo. Nesse caso, é um dos únicos que ocorre, se não o único, né, que ocorre uma relativização dessa regra aqui, tá? Da perpetuatio jurisdicionis. Então, o processo ele pode mudar, inclusive, no curso da demanda. A competência, né, pode mudar. Que é o exemplo que eu dei para vocês, tá? Por conta de ter o interesse do menor envolvido, observa-se, né, dá preferência para o foro onde eles moram atualmente. Vocês imaginem, né, a dificuldade das pessoas, tanto de um quanto o outro, se o processo fosse seguir à risca a regra aqui da perpetuatio jurisdicionis, e fosse correr inteiramente lá em Salvador, na Bahia. Então, seria bem mais complicado, né? Vocês imaginem para uma audiência. Hoje tem videoconferência? Tem, mas mesmo assim, né? Para o advogado, inclusive, ela teria que, sei lá, talvez até contratar um advogado de lá para facilitar, né? Mas por isso que existe aqui essas relativizações e realmente é visando o interesse do menor nesses casos. Se fosse divórcio, isso não ocorreria. O processo permaneceria lá, tá? Só o divórcio. Mas como tinha os alimentos e a questão da criança envolvida, ele pôde mudar de competência. Mesma coisa no cumprimento de sentença, né? A fase executória do processo. Ele também pode ser requerido no novo endereço. Basta eu anexar cópia do processo antigo, pelo menos da sentença e do trânsito em julgado, anexo a cópia e promovo ali o cumprimento de sentença, tá? Então, isso tudo é autorizado. O artigo 2º da Lei de Alimentos, ele vai isso é algo que eu imagino que não ocorra com tanta frequência, né? Mas como a lei é mais antiga, era outra sociedade naquela época, né? Admite que o alimentando se dirija pessoalmente ao juiz lá no fórum para pedir alimentos a quem lhe deve. Então ele não precisaria inicialmente de um advogado. Poderia chegar lá no fórum e falar, olha, juiz ou escrivão, enfim, eu quero entrar com processo de alimentos, tá aqui a documentação, certidão de nascimento, tudo certinho. Aí iam reduzir tudo a termo ali, né, o que foi dito, e o juiz iria designar o advogado dativo ou então a defensoria pública, normalmente a defensoria, para atuar nesse processo. Na falta da defensoria, o MP também é legitimado, tá? Mas hoje, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, em todas as cidades, salvo engano, já possuem aí a defensoria pública, então é mais tranquilo em relação a isso. É que hoje, como eu disse, hoje é mais difícil, né? Como as pessoas já, assim, conhecem, já sabem da defensoria pública, se não tiverem condições, né, de pagar um advogado, dos núcleos, das faculdades também. Em breve a gente deve ter o nosso aí, né? Também para vocês atuarem. E então as pessoas já vão nesses locais, já procurar assistência jurídica antes de entrar com o processo. Mas lá em 68, né, era outra situação. Então é por isso que admitiu-se aí essa procura direta, né? O que ocorre também, acho que eu até não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei aqui, mas nos processos, por exemplo, do juizado especial, não necessariamente de alimentos, tá? Mas abrindo um parênteses aí, a pessoa também não precisa de advogado se não exceder o valor de 20 salários mínimos para um processo que é competência do juizado especial. Então, hoje tem essa possibilidade também nesse caso.
fecha parênteses aí que não é de alimentos, tá? A gente volta aqui a falar dos alimentos. A inicial aqui, ela deve conter os requisitos gerais, novamente, né? Não tem um requisito especial nesse caso, vai depender do processo. Você vai ter que apresentar a documentação comprovando que a criança, o menor, enfim, é filho, né, do réu, enfim. Você não vai cobrar pensão, não vai cobrar alimentos de quem não é genitor, né? A não ser que seja o caso dos avós. Mas isso já é outra questão. Mas tem que ter a documentação comprovando, tá? Outro ponto importante, interessante aqui. Pode ser dispensada no início a produção, né, inicial de documentos quando estiver em poder do alimentante, né, do pai ou da mãe que tem que pagar alimentos, ou da pessoa residente em local incerto, ou quando depender de emissão por estabelecimento público e ocorrer demora. Aqui nos casos em que houver muita urgência, tá? Muita urgência. Já que hoje, mesmo os cartórios, se você precisar de uma certidão, enfim, de nascimento, de casamento, é relativamente rápido, às vezes até na hora você consegue uma segunda via. Então, não sei se tem muita aplicabilidade isso, tá, atualmente, mas vamos imaginar num caso de muita urgência, você precisa ajuizar hoje isso daí, porque a pessoa está extremamente necessitada dos alimentos. É possível, tá? Desde que estiver em poder do alimentante, pode ser que o casal se separou ali, assim, a pessoa teve que sair correndo de casa, não teve tempo nem de pegar a documentação pessoal, então ficou tudo em poder do alimentante, ou então de uma outra pessoa que mora em um local incerto, tá? Também pode ser dispensado. De início, tá? Ou então quando depender de estabelecimento público oferecer, emitir, né, o documento. Vamos imaginar aí que o cartório esteja abarrotado de serviço e demore vários dias. Aí pode ser que você ajuize sem essa documentação de certidão, de documento pessoal. Mas o que vai acontecer? O juiz vai mandar juntar, né? Daí vai dar um prazo e você vai ter que juntar. A questão é que isso não impede o ajuizamento do processo. Se fosse em outro caso, o juiz poderia extinguir, indeferir a inicial, né? Então, nesse caso aqui de família, tem essa, por conta de ser alimentos, né, interesse do menor, tem essa possibilidade, só no início. Também no início do processo, o juiz ele pode fixar alimentos provisórios. Isso é a regra, né? Se a pessoa expressamente dizer que abre mão, ele pode deixar de fixar. Mas a regra é que ele já fixe os alimentos provisórios. O que são, né, os alimentos provisórios? Pessoal, tá travando aí? Tá dando que a rede tá ruim. O sinal da internet não tá muito bom. Deve ter voltado agora. Dá uma pausinha aí para ver se melhora. Acho que agora deve ter normalizado, eu espero. Então, o que são os alimentos provisórios? O nome já diz, né? Provisório. São os alimentos que são fixados pelo juiz no início do processo, se a parte não tiver abrido mão deles, para que o réu ele pague até o final do processo, até ter um valor certo, fixo, tá? Depois de observadas as provas e tudo, para o réu fazer o pagamento, já que o menor ele não pode ficar desamparado no meio do processo. Imagine que um processo pode demorar mais de um ano, enfim, até mais. Então, não vai deixar a pessoa sem o valor mínimo ali para sua subsistência. Geralmente, quando você não tem o que acontece, né? Quando entra com a inicial, você tem que juntar o que você puder de provas já, para tentar comprovar que a pessoa, o réu tem alguma renda, tem algum salário, enfim. Se comprovar, beleza, você pode pedir um percentual do salário dele. Se não tiver comprovado, geralmente é fixado um valor de 30%, tá? Do salário mínimo, que presume-se que a pessoa ganhe pelo menos um salário mínimo, então fixa em 30%. Isso pode ser revisto até o final da sentença, né? Até o final do processo. Então, pode ser que fixou em 30%, o réu foi citado, e aí ele vem para o juiz e fala, não, juiz, eu não ganho isso, comprova lá que, sei lá, está desempregado, por exemplo,
pode ser que o juiz diminua, ou, enfim, pode ser que altere até o final da sentença. Se a sentença for de improcedência, ou seja, declarar que a parte não tem direito a alimentos, a liminar é revogada, né? Essa decisão que concede os alimentos provisórios é revogada, né? Então não tem sentido permanecer. Importante lembrar que os alimentos pagos, mesmo que se fosse ver, né, de forma indevida, porque não teria o direito, eles são irrepetíveis, o que significa que o réu que pagou os alimentos sem ter o dever, ele não pode cobrar esses valores porque são verbas alimentícias. Então, eles são irrepetíveis, tá? São irrepetíveis. No caso desse processo, a citação do réu, diferente, né, daqueles processos de ação de família que a gente falou do rito do CPC, do procedimento do CPC, a citação pode ser feita via postal, ou seja, via carta mesmo, com cópia da inicial, normal, e comunicando data e local da audiência. E aqui um detalhe: a audiência é de conciliação e julgamento, tá? Não é conciliação e mediação e não é nem instrução e julgamento. Aqui é conciliação e julgamento, essa audiência. E aqui é o que pega nessa questão da lei de alimentos, que é o que diverge mesmo do restante. Ocorre, então, essa audiência, né? O réu ele pode ser revel, né? E vai presumir verdadeiros fatos, é aquela história que vocês já estão acostumados. Ele pode contestar, mas vamos com calma aqui. Na audiência, o que ocorre na audiência? Citou o réu, marcou a audiência, primeiro marca, né? Marcou a audiência, citou o réu, identificando da data, local. Chegou no dia da audiência, né? Todo mundo lá. A ausência, se o autor não for, o feito, né? O processo ele é arquivado, tá? Então é arquivado, já presume-se ali que a parte autora praticamente desistiu do processo. Se o réu não for, gera revelia, né? Então vai ser presumido verdadeiro os fatos da inicial e ele provavelmente vai ser condenado de acordo com o que foi pedido na petição inicial. As partes, elas já devem levar, isso já vai estar escrito lá na carta, que elas já devem levar no máximo 3 testemunhas cada e apresentar as demais provas que elas quiserem. Tá? Tudo nessa audiência aqui. O MP também vai estar participando por conta do quê? Do interesse do menor, do incapaz, né? Então, abrindo-se a audiência, vão ser relatados os termos da inicial e abre-se para a resposta do réu, se houver, né, se ele tem algum acordo, se ele tem alguma proposta. Se tiver uma proposta de acordo, vai ser tentado ali uma conciliação, ver se as partes chegam a um denominador comum. Se chegar, é homologado pelo juiz depois de ouvido o MP. Se não chegar no acordo, tá? Se não tiver acordo, o momento de contestar é aqui, é agora. E aqui eu tenho um caso engraçado para, pelo menos, engraçado se não fosse trágico, né? Para contar e compartilhar com vocês sobre esse tipo de procedimento aqui e realmente para chamar a atenção de vocês para essa questão, né? O que ocorre na prática é que as pessoas que já não têm ideia de entrar no acordo, o réu, né? Ele já apresenta a contestação antes da própria audiência. Ou então leva a contestação por escrito, tudo bonitinho. Depois que o juiz abrir para ele a contestação, ele vai falar, ó, eu quero que junte aos autos, tal, apresenta por escrito. O que ocorreu num certo dia, enquanto eu fazia estágio lá no Fórum em Paranaíba, quando eu fazia no último ano da faculdade, eu estava no gabinete, então eu ficava ajudando lá nas minutas de decisões e quarta, não lembro se era quarta, terça e quarta, tinha um dia que era audiência, então eu tinha que ir lá na sala de audiências, ajudar ali, ficar digitando, enfim, os dados das pessoas, a ata de audiência, né? E num dia tinha um processo desse de alimentos, tá? A pessoa era a mãe, a criança ali, né? A criança cobrando do pai. E aí chegou, enfim, as partes, o juiz
abriu ali para a possibilidade de acordo, aí o advogado do réu disse que não tinha acordo, aí o juiz pegou e falou assim, bom, doutor, então o senhor pode apresentar a contestação. Aí, aí o advogado, coitado, eu não sei se era realmente inexperiente demais ou se ele não se atentou para o procedimento especial do rito de alimentos, que é esse que a gente está falando, que é diferente do procedimento comum. O que aconteceria no procedimento comum? E foi o que ele ainda tentou argumentar com o juiz, né? Falou, doutor, mas o prazo para contestação não começa a partir da audiência? Aí tomou uma daquelas, né? O juiz era bem, assim, bem duro e rígido, né? Com algumas questões. E, e no caso da lei de alimentos, a própria lei já diz, se não houver acordo, a pessoa tem que apresentar contestação. E naquele caso dele, o juiz disse não. Falou, não, doutor, aqui o procedimento é pela lei de alimentos. Então, se não tiver acordo, o doutor tem que apresentar contestação no momento. Se o senhor não trouxe por escrito, o senhor pode apresentar de forma oral. Aí o advogado tremeu. Tremeu porque não estava preparado, né? Para apresentar uma contestação ali de forma oral na frente das partes, né? Já tinha passado essa vergonha na frente do cliente dele de tomar essa bronca do juiz, na frente do MP, enfim, todo mundo. Aí o juiz falou para ele apresentar de forma oral, senão a pessoa o cliente dele ia ser revel, né? Então ele tinha que pelo menos contestar, dizer que não concordava. Aí ele tremia, tremia, suava, dava para ver que ele suava, assim, eu estava próximo até da, de onde ele estava sentado, e ele chegou a suar. Aí ele só falou assim, então a parte, falou o nome da parte, diz que não concorda com a inicial, discorda totalmente da inicial e dos valores cobrados e não tem condições de pagar pensão alimentícia. Foi essa a contestação oral dele. Aí vocês imaginem, né? Imaginem que, obviamente, foi condenado, né? Não tinha levado testemunha, não tinha nenhuma prova ali, nem documental, nem nada. E apresentou uma contestação dessa, nem sei se posso chamar de contestação, né? Mas ele não estava preparado. Ele não se atentou ao rito aqui da lei de alimentos, que teria que apresentar contestação no momento. Se ele tivesse pelo menos levado por escrito, ele poderia pedir para juntar no processo. Mas não levou. Ele teve que fazer oral, senão o cliente dele ia ser revel no processo, né? Ia ficar pior para ele, o que não acabou ajudando muito. Eu sei que ele ficou tão nervoso que no final da audiência ele foi sair, quase derrubou a cadeira, deixou um monte de moeda cair no chão. Foi. Depois a gente dá risada por trás, né? Mas é uma situação constrangedora, porque a pessoa não se atentou ao procedimento especial, que é esse aqui da lei de alimentos, que nem é algo tão distante assim, né? A gente tem relativamente bastante contato com esse tipo de processo, né? Não é que nem a gente estava falando de demarcação de terras, enfim, aqueles processos que já são menos frequentes, né? Então, alimentos você tem que, se você está atuando nessa área enfim, de família e de direito civil, tem que conhecer, tá? É só compartilhando essa situação aí para que vocês nunca passem por isso, tá? Sempre fiquem atentos a esse tipo de procedimento para não ocorrer com vocês também. Tá, enfim. Aí, voltando aqui, né? Falando que o momento para contestar é aqui, então é na audiência. Voltando, né, o exemplo que eu dei. Se a pessoa não teve acordo, não propôs acordo, ela tem que apresentar contestação. Se já não apresentou antes, tem que apresentar no momento. Então o juiz vai passar a instrução probatória, tá? Então ele vai ouvir a contestação, enfim, se tiver, e depois vai ouvir as testemunhas das partes para tentar verificar, né, qual a necessidade da criança e a possibilidade do alimentante. E ao final, a sentença, né, vai decidir, de preferência, geralmente já a sentença sai na própria audiência. Às vezes não redigida ali na hora, mas o juiz já fala, olha, estou te condenando a pagar tantos por cento de alimentos, tal, tal.
pode ser que já fale ali para a pessoa já até sair intimada, né? Mas já é frequente já ter na própria ata de audiência o julgamento. O cumprimento de sentença, nesse caso, a execução dos alimentos, ele vai ocorrer pelo procedimento lá do 528 e seguintes do CPC. Então, só para deixar aqui vocês cientes, né, não é também o tema da nossa aula hoje, cumprimento de sentença, mas o cumprimento de sentença ocorre de acordo com o que segue o 528 e os seguintes do CPC. Se a pessoa, né, que for condenada aos alimentos, ela não pagar as 3 últimas prestações desses alimentos, ela pode estar sujeita à prisão civil de 1 a 3 meses. Então, aqui uma das principais formas de buscar a satisfação do crédito alimentício é a questão da prisão civil, tá? Tem gente que não paga mesmo assim, mas a maioria paga. Se não for a pessoa, é um parente, é um pai, uma mãe que dá jeito de pagar. Então, se você tiver, tem duas formas, né? A execução pelo rito da prisão, que é de 1 a 3 meses. Os alimentos você pode executar de 1 a 3 meses por esse rito aí, da prisão. Então, por exemplo, eu tenho julho, agosto e setembro em atraso. Eu posso executar e pedir a prisão, se ele não pagar. Se for um período além disso, já pode ter o rito da expropriação patrimonial, que é o cumprimento de sentença padrão que a gente tem, né, pela expropriação de bens. Então você vai atrás de bens em nome do executado, vai penhorar dinheiro, vai penhorar carro, o que tiver, né? Vai tentar expropriar o patrimônio. Então tem essas duas possibilidades. O que acontece? Quando a pessoa tem, por exemplo, um valor, vamos pensar que está devendo de 2019 até hoje, até setembro de 2000 hoje é outubro já, né? Mas o vencimento não chegou ainda. Então foi setembro de 2020. Tem um ano aí devendo. O que que eu vou fazer para buscar assim uma celeridade maior? Vou separar, vou quebrar em dois. Vou executar de 1 a 3 meses aí os últimos 3 meses num processo pelo rito da prisão que tem mais chances de ter o pagamento e o restante das parcelas mais antigas eu pego essa parte e executo pelo rito da expropriação patrimonial, que aí ele é mais lento, é mais difícil, às vezes, de encontrar bens, né, do executado. Então, mas pelo menos, se tiver a possibilidade, fazer pelo rito da prisão, porque aí, se você não tiver achando o executado, inclusive, me perguntaram isso de manhã. Ah, e se não tiver o endereço, se não conseguir localizar, a pessoa sumiu. Eu falei, chega na determinação da prisão dele, que aí vai localizar. Pode estar só se ele fugir do país, mas se tiver em qualquer lugar, parar numa blitz, ou então, enfim, qualquer coisa aí que tiver, ele vai acabar sendo localizado uma hora ou outra. Vai ser, porque vai ter um mandado de prisão em aberto. Acho que a polícia tem um sistema que se comunica ali de forma interna, então qualquer lugar ele pode ser localizado. De uma hora ou outra ele pode ser localizado. Agora, a expropriação de bens já é mais complicado por conta de patrimônio, né? Não é todo mundo que tem alguma coisa no nome ou que, enfim, tem algo de onde pegar, né? Mas a prisão costuma dar jeito. Bom, sair fazendo também esse fechamento de parênteses aqui, que não é exatamente o objetivo da aula, mas a execução a gente deve trabalhar em outro momento, só para vocês terem noção de como que se procede aí de forma mais ampla. Nesse caso, eu até mencionei antes, né, o trânsito em julgado da sentença de alimentos, ela não vai impedir a revisão dos valores dos alimentos, tá? Caso a situação das partes seja alterada. Isso está lá no artigo 15 da Lei de Alimentos. Então, alterou a situação da criança ou do pai e da mãe, pode ser revisto, tá? Para não criar uma situação de injustiça. Vamos falar agora. Alguém tem dúvida sobre isso? Quer perguntar antes da gente iniciar os alimentos gravídicos? Então vamos dar sequência aqui. Oi? Alguém?
Ou foi acidente? Não, eu ia falar tranquilo. Ah, então tá bom. Vamos seguir então para os alimentos gravídicos, que também são bem importantes. Pessoal, às vezes pode ocorrer aqui das pessoas, elas, sei lá, não estarem necessariamente em convívio, né? Mas houve uma situação aí de gravidez e por conta realmente da proteção integral à vida e tudo mais, desde o momento já da concepção até enfim, o parto e posteriormente também, foi criada aqui essa figura dos alimentos gravídicos. É relativamente recente também, em 2008, tá? Recente assim, né? Já nem tanto, mas se for pensar, né? Os alimentos gravídicos, pela Lei 11.804, que prevê o seguinte, né? É um auxílio à mulher gestante nas despesas que decorrerem da gravidez, desde a concepção, né, até, do momento que ela ficou grávida até o parto. Então, já que tem essa proteção enfim, do feto, do nascituro, né, que a gente fala, e também a mulher dela não ficar desamparada nesse momento mais sensível a essa previsão por meio dessa lei. Antes já vinha, né, por jurisprudência e tudo mais, mas depois foi firmada a lei. Então, há essa previsão do auxílio, que são os alimentos gravídicos, tá? Aqui o tópico é bem curto, tá? Não tem... O rito, pessoal, o rito é idêntico aqui à lei de alimentos. Então, o que a gente já falou é válido. A diferença é vocês saberem o que são os alimentos gravídicos e quando se aplica. Nesse caso, tem um ponto que é diferente, que não se exige prova cabal da paternidade, tá? Basta indícios. Por quê? Salvo engano, não estou muito a par dessas questões de tecnologias genéticas aí, tem como fazer exame de DNA da pessoa, aliás, do feto ali. Salvo engano, não estou certo disso. Não fui pesquisar também, mas se alguém souber pode explicar. Salvo engano, tem essa possibilidade. Parece que eu já ouvi falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, ela é muito mais trabalhosa e até arriscada, né? Eu imagino, do que um exame de DNA depois que a pessoa nascer. Então, é por isso que não se exige uma prova absoluta, ali, uma prova cabal, né, que a gente chama. Basta que se tenha indícios. O que são esses indícios? Pode ser prova testemunhal da pessoa que fala, olha, eles moram juntos, ou moravam juntos, ou namoravam, ou, enfim, tem indícios ali de que realmente ela só se relacionava com ele e ocorreu a gravidez, então tem grandes chances de ser da pessoa. Ou então, por exemplo, mensagens de WhatsApp, qualquer forma de prova, pessoal, que gere indícios. Por exemplo, eu já vi processos que a pessoa juntou para comprovar os indícios da paternidade as mensagens de WhatsApp, que o suposto pai falava: Ah, meu filho, não sei o quê, já fez ultrassom para saber o sexo. é, eu estou comprando aqui um presente para o meu filho, sabe? Já a pessoa já falava. Então, forte indício, né? Então, se juntar essas coisas no processo, o juiz vai presumir que a pessoa é o pai e, nesse caso, vai determinar o pagamento de alimentos gravídicos. O STJ ele decidiu que, após, né, o parto, né, da, da pessoa que nascer, ocorre a conversão automática dos alimentos gravídicos em pensão alimentícia, que foi uma decisão bem acertada, né, em favor do recém-nascido. Não se exige nenhum pronunciamento judicial sobre isso, já que os alimentos, no decorrer do prazo aí do tempo da gravidez, é um tempo já limitado, né, de alguns meses, e após isso a criança não pode ficar desamparada, então vai ter que ter os alimentos. Aí não teria sentido ajuizar um novo processo para pedir novamente alimentos. É claro que pode ter revisional? Pode, mas já é outra situação. Os alimentos mesmo, eles são convertidos de forma automática. Então, acabou a gravidez, continua o pagamento normal. O suposto pai ali, ele não tem que abrir mão ali, aliás, que parar de pagar os alimentos. O que costuma ocorrer é a pessoa depois entrar com um pedido de investigação de paternidade, né, para saber se realmente
se tiver dúvida, né? Saber se realmente é pai da criança. E por fim, o último tópico aqui mais curto é sobre a coisa julgada nas ações de investigação de paternidade. Por que, né, que se tem essa discussão? Vocês sabem que quando há dúvida sobre a paternidade, você pode ajuizar um processo e aí vão ser produzidas provas. Geralmente hoje o meio quase absoluto aí de comprovação é o exame de DNA. Então, por conta da questão de, assim, quase certeza ali, 99,999% de chances, né? Tem erro? Tem também. Já vi pessoas processando já o laboratório por conta de erro no exame de DNA. Mas, assim, muito raro. Então, nesses casos, se você produz uma prova como um DNA, realmente verifica que é o pai, tem a sentença, acabou o processo, não tem muito o que discutir, né? Do contrário, existem casos, principalmente de processos mais antigos, que não se tinha ainda tanto acesso ao DNA, ou por algum motivo não foi oportunizada a produção de provas, tem um entendimento de relativização também da coisa julgada na ação de paternidade. O que é a coisa julgada, né? Primeiro, coisa julgada, ela é uma forma de que o direito criou, né, para dizer que a situação está mais do que acabada. Então, já pacificou toda aquela situação, não tem mais possibilidade de revisão. Então, depois que transitou em julgado, acabou a possibilidade de recurso, não tem mais nada, ocorre a criação da coisa julgada, né? Aquilo se solidifica ali, aquela relação jurídica, aquela situação, não muda mais. É por isso que aqui a gente fala em relativização, porque existem casos, como eu já mencionei, que não foi oportunizada a produção de provas, ou, enfim, não teve o exame de DNA. Antigamente, né, quando não tinha o exame, se fazia por meio de todas as provas admitidas, né? Testemunhal, é, algum documento, alguma coisa que tentasse comprovar. Mas nunca se tinha certeza absoluta, né? Já que, enfim, pode ser que tinha todos os indícios, mas não era o pai da criança. Então, é uma medida extraordinária, tá? A possibilidade de quê? De revisão desse tipo de processo, de você oportunizar aí uma uma nova ação de investigação de paternidade para rever aquela decisão antiga, né? Nessas situações bem específicas, tá? Em que não houve produção ou colheita de provas, com foco, é claro, no exame de DNA, né? A gente tem que... Parece até que eu tinha colocado essa observação, mas, enfim. Isso não quer dizer que se aplique em todos os casos em que não teve prova. Por quê? É frequente, até nos casos de exame de DNA, de paternidade, em que o requerido, o réu, ou então, num caso de ser pós-morte, os herdeiros, eles se recusam a fornecer o material genético para a produção da prova do DNA. Nesse caso, já tem a previsão expressa em lei já de que se houver recusa, a pessoa ela é presumidamente o pai, né? Então, como uma forma de coibir mesmo, de a pessoa ter que colaborar com a justiça e fornecer o material genético, tá? Para fazer o exame. Então, se há recusa, já tem esse entendimento de que presumidamente ele é o pai, tá? Seja a recusa da pessoa mesmo ou dos herdeiros, se for um caso de investigação pós-morte. Então, nesse caso, não é permitida aqui a relativização. Senão não teria sentido também, né? A pessoa ia se negar e depois daí mais para frente, deu vontade de fazer o exame de DNA, vou entrar com o processo de novo. Não. Nesse caso, as pessoas se recusaram. Agora aqui é quando não foi oportunizada a produção de provas ou não tinha acesso ao exame de DNA na época, né? Então aí é possível, tá, rever essa decisão de investigação de paternidade, mas só nesses casos. Cansei de tanto falar. Alguém tem dúvida sobre o assunto? Se tempo seco ainda deixa a garganta doendo. Entenderam?
Professor, Pode falar, José. nessa disciplina vai tratar da questão dos avós, Do... direito Ah, de visita, oi? direito de visita dos avós, relacionamento avós e netos. Olha, a gente pode comentar sobre isso também. Eu posso trazer em algum dia. Eu não reparei exatamente, eu não vi no plano de ensino se tem um tópico específico sobre isso. Mas, já que você perguntou, eu posso estudar mais a fundo sobre, porque não é um procedimento especial nesse caso, né? Assim, não é a regra. Então, acaba sendo por vias paralelas aí que ocorre esse tipo de caso. Mas a gente pode discutir, porque é um assunto interessante, sim. Eu acho que é cabível na disciplina e a gente pode trazer nas próximas aulas um tópico aí, não muito extenso também, mas a gente pode trazer a discussão, sim. Em regra, Josefa, assim, é permitido, né, a questão de visitas, tudo mais, porque os avós têm também o direito de convívio com a criança, né? Mas isso assim, são decisões jurisprudenciais que acabam permitindo, né? Eu não estou falando aqui, né, sem fazer uma pesquisa prévia, mas pelo que eu conheço já. E a questão dos alimentos também tem como cobrar dos avós, né, se for o caso, se os pais não tiverem condições. Então, tudo isso é aplicado. E as visitas eu entendo que cada vez mais vai ser regulamentada também por conta das relações aí interfamiliares que estão ficando mais complexas e os avós também pleiteando aí os seus direitos, né? Porque eu acho que assim, seria injusto totalmente você privar um avô, uma avó de ter contato com o neto, né? Então, eu acho que é bem provável que esse tipo de processo ele vai aumentar e muito no judiciário e provavelmente logo logo deve ter algum tipo de regulamentação legal quanto a isso também. Porque não Imagino. existe regulamentação legal? Oi? Não existe regulamentação legal nesse sentido? Olha, Josefa, é que nem eu disse, eu preciso pesquisar com calma, mas salvo engano, sobre visitas Existe e uma lei de 2011, não sei deixa eu- exatamente qual. Foi aprovada uma lei em 2011, nesse pode ser, é sentido. que realmente assim, eu tô falando sem ter uma pesquisa prévia aqui, né? Por isso que eu quero trazer numa aula específica, que eu vou pesquisar com calma e eu trago tudo certinho. Deixa eu dar uma pesquisa rápida aqui, só para direito de visita dos avós. Vamos ver se eu acho aqui alguma coisa. Eu acho que tem mesmo, deixa eu ver aqui. Foi inclusive um trabalho seu, não foi? Do semestre passado, sobre isso? Isso, De metodologia, né? é. Quer ver, ó, a Lei 12.398 de 2011. Vamos ver se é essa mesmo. Ah, perfeito, é isso mesmo. É essa lei, 12.398, que ela acrescenta um parágrafo único no Código Civil, no artigo que fala sobre direito de visitas, para estender justamente o direito aos avós. Realmente eu não tinha conhecimento específico dessa legislação aqui, mas, mas vamos trazer ela numa aula específica que a gente discute um pouco melhor. Mas está aqui, ó. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente. Deixa eu ver aqui, tem outro inciso que alterou aqui, do CPC. Também fala da questão da guarda e a educação dos filhos, regulado o direito de visita que, no interesse da criança ou do adolescente, pode, a critério do juiz, ser extensivo a cada um dos avós. Então, houve essa extensão aqui. E a questão dos avós, sim, tá? A Lei 12.398 de 2011. Mas vamos trazer então na aula, acho que pode ser na aula que vem, para ficar meio... A internet tá ruim de novo aqui.
Pode ser na aula que vem, eu acho que para ficar meio próximo do conteúdo, até que a gente trabalhou de ações de família, aí eu faço uma pesquisa um pouco mais a fundo aqui sobre o tema, Aham. e aí a gente já discute. Mas provavelmente de regulamentação legal deve ser basicamente essa lei aqui que alterou o Código Civil. Então mas eu vou ver na doutrina se tem alguma discussão relevante também sobre, e a gente adentra um pouquinho sobre isso também, Ok. É que enquanto tá? uns buscam os avós para ajudar, né, outros privam os avós da visita aos netos. É, E, e é terrível. não, com certeza. Alguém mais, pessoal, quer perguntar alguma coisa? Então tá, muito obrigada. Tá, por nada, José. Pessoal, só um aviso em relação à prova. É, eu não sei se eu havia falado na aula passada, mas se eu falei, eu estou revisando o que eu falei também. O conteúdo da prova vai cair até essa aula, tá? Porque senão vai ficar muito conteúdo para o bimestre que vem. Não sei se eu tinha falado na aula passada que ia cair até na aula passada, mas vamos estender aqui. Eu acho que essas ações de família não são tão distantes aí do que a gente já vê no dia a dia, já tem contato, então dá uma lida aqui no esquema, dá uma revisada em alguma doutrina que eu acho que tranquilamente vocês conseguem aí, tá? Então fica estabelecido o conteúdo de, do início da aula. Eu, a internet está ruim aqui, deve estar cortando para vocês. Tá? Toda hora aparece aqui, má qualidade da rede. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá, vocês estão me ouvindo bem ainda? Ou tá cortando? Mas é só para finalizar. Só para Sim, finalizar, dizer isso mesmo. Eu espero que todo mundo tenha ouvido. Depois eu tá aviso na no grupo também. Deu para ouvir, né? Então, conteúdo, pessoal, da prova. Da primeira aula até a aula de hoje, tá? Para não ficar tanto para o bimestre que vem. O bimestre que vem já vai ter muita coisa, mais do que tem nesse já. Então é melhor a gente eliminar essa matéria agora, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A prova é naquele esquema que vocês já conhecem, né? Alternativa, prestem atenção nas mudanças de alternativas e de enunciados para não reclamar depois, tá? E que eu devo pegar vários desses que eu já utilizei, não tem problema em falar, porque eu acho que vocês tem muita gente que acaba aprendendo dessa forma mesmo, repetindo ali e aprendendo com os erros ou acertos, né? Então, o que mais? De aviso. Eu vou baixar aqui a lista de presença, tá? Só para depois poder lançar quando tiver o sistema ok. Só um minuto. Aí baixou. Só, eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar, pode falar agora. Não deu tempo de fazer revisão, tá? O nosso semestre é bem mais curto, o segundo semestre, então não deu tempo de fazer revisão para a prova. Mas vocês têm as aulas, estão todas disponibilizadas no YouTube, tá? Eu até tornei público os vídeos para facilitar que vocês encontrem. Então, basta que vocês tenham o link de um dos vídeos, já vai redirecionar vocês para o meu canal e para a lista, como que chama o negócio lá? A playlist, a playlist. Então, vocês já conseguem ter os vídeos todos na ordem ali certinho, tá? Do conteúdo. Fica mais fácil, eu acho, para localizar. Até buscando no YouTube, ali na busca, já tem como encontrar. Então, é isso. Gente, obrigado aí pela presença nessa sexta-feira muito calorosa, literalmente. E a gente se vê não na semana que vem, na outra, tá? A prova eu vou encaminhar pelo WhatsApp, considerando que a nossa disciplina
não está disponível ainda. Se tiver já voltado até lá, a gente está tentando resolver, tá difícil. Se tiver voltado até lá, aí eu posto no Ava. Mas de qualquer forma, eu acho que é melhor já mandar pelo WhatsApp. Aí vocês respondem no arquivo, que nem fazem nas atividades. E me mandam, só que tem que mandar em PDF, tá? Prova, pelo menos, porque para depois não falar que eu alterei alguma coisa e se quiser revisar, recorrer de alguma questão, se tiver em Word, eu não aceito revisão. Só em PDF, porque não tem possibilidade de alteração. Eu mando pelo WhatsApp, vocês respondem e me devolvem, tá? Vai ter um dia inteiro aí para resolver 10 questões, eu acho que tá tranquilo. Tudo bem? Uma boa noite então para vocês, tá? Bom fim de semana e bons estudos aí até na próxima semana para a prova.